Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. O chamado. Vimos que o chamado de Eliseu, em 1 Reis 19 e isso de 2 Reis, foi um chamado de alguém improvável, mas Eliseu foi escolhido por Deus. E percebe, irmãos e irmãs, se Deus tem um propósito para todas as pessoas, se Deus tem um chamado para cada um, e quando Deus o faz, quando Deus apresenta seu propósito, quando Ele faz o chamado ele é claro, ele é inconfundível, é a certeza que nós temos. Quando não gera dúvida, ficar, será que Deus nos chama a fazer isso? Quando temos essa experiência de clareza do que Deus nos chama para fazer, vai ser inconfundível. Ele é claro. Quando Deus quer pessoas envolvidas na sua obra, quando Ele escolhe, comissiona homens e mulheres para o seu serviço, Ele faz isso de maneira definitiva e clara. Ele mostra, Ele revela, Ele é transparente. No livro de Atos, capítulo 9, Jesus pede que se faça uma oração. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. O chamado ele é sempre necessário, porque há sempre a necessidade de pessoas se envolverem em propósito, em serviço de Deus. E esse chamado ele é sempre claro. No capítulo 13 de Atos, diz que a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, Rabi, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio, Irineu, Manaém, que fora criado por Herodes, Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo eles as mãos, o despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha, percebe que nesse exemplo de Atos, o chamado que Deus fez para eles, chamado específico e claro, um chamado missionário, o qual eles deveriam executar. E percebe a clareza desse chamado, irmãos e irmãs? Deus separa para a obra que os tem, para onde eles deveriam ir. Então, há um plano, há um propósito para eles. E isso tem que estar claro para cada um. Assim como estavam para eles, está claro para nós. O chamado que foi feito para Eliseu, ele recebeu uma comissão de Elias. Elias foi lá, ele estava trabalhando lá na lavoura, fazendo um serviço lá da sua família, e Elias chega lá e comissiona ele. E durante os anos que ele passou com Elias, ele foi observando e vendo qual era o seu papel. Então, meu irmão, minha irmã, algumas pessoas às vezes perguntam, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Meu irmão, se você verdadeiramente é sincero e quer buscar esse propósito, saber o chamado de Deus tem para a sua vida, é na sua intimidade com Deus que Deus vai revelar para você diretamente ou através de alguém enviado por Deus. Vai deixar claro para você o que Deus, qual é o chamado que Ele tem específico para a sua vida. Um chamado na sua igreja local, de servir ao Senhor, no ministério, um chamado para a sua rua, um chamado para a sua família, enfim. Deus vai deixar isso claro, o que Ele quer que você faça. E que você tenha a sensibilidade de perceber qual é o propósito, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra